Olá, sejam bem-vindos ao Oráculo Político. Muito bem. Hoje vamos fazer uma análise do golpe de 2016 em andamento, ok? Então fique atento, fique aí. Nós vamos ter uma análise profunda com o sentido de compreender o futuro, né? O nome desse vídeo vai ser O Futuro Negro do Golpe, né? Antes de começar essa análise, é preciso compreender o seguinte: existe o golpe, ele funciona como se fosse um organismo, né? Um organismo político, socioeconômico, né? Esse organismo, ele tem um núcleo, certo? Ele tem um núcleo e ele tem uma camada de preenchimento que dá consistência, e ele tem uma fachada, né? O núcleo desse golpe de 2016, o núcleo, imagina que é um núcleo de um planeta, né? Vamos pôr assim, a parte mais densa e o motor desse golpe, né? Que seria a energia propulsora desse golpe. Vejam bem, é a extrema direita mundial, ok? Não é apenas não é apenas um motivo econômico, né? O golpe, ele não tem apenas um motivo econômico, ele tem um motivo político, né? É extremamente importante compreender isso. É a extrema direita, né? E é o núcleo do golpe, certo? Mas, no entanto, essa extrema direita, ela encontra resistências dentro do golpe, né? Que é a própria direita também, que seria a direita, digamos, mais moderada, né? E é uma resistência natural do golpe, né? E, e o terceiro elemento, que seria a fachada, é a esquerda, né? Mas não a esquerda, não a esquerda não a esquerda inimiga, mas uma esquerda de fachada, né? Então nós estamos assistindo aí, né, nesse processo do golpe, e com a condenação do ex-presidente Lula, nós estamos assistindo o extermínio da oposição, né, porque é uma tirania, né? Nós vimos no vídeo anterior da análise do golpe, no conjunto de vídeos anteriores, de que este golpe, ele é uma tirania, né? Ele é uma ditadura, este golpe. E como toda ditadura, ela visa exterminar a oposição. No caso, esse exterminar a oposição é destruir o Lula, destruir o presidente Lula, né? Eliminá-lo da política e tal. E também destruir as influências do presidente Lula, o que o presidente Lula representa, ou seja, criminalizar esse que é o intuito da Lava Jato, né? Criminalizar toda uma consciência política, né? Porque o Lula, ele carrega uma consciência política. O que é a consciência política que carrega o presidente Lula? É a consciência de que a sociedade brasileira é um apartheid social, e esse apartheid social precisa ser combatido, precisa ser, digamos assim, ele precisa ter o seu efeito reduzido por meio de ações do Estado, que são ações de políticas econômicas e sociais, que são as políticas adotadas pelo governo Lula e do governo Dilma. São políticas que visavam, no caso, eliminar o apartheid, né? Diminuir a distância social, né? Diminuir a desigualdade. Diminuir a desigualdade é combater o apartheid. Esse é o sentido do presidente Lula. Esse é o valor que carrega o presidente Lula. Então,
criminalizar o presidente Lula é criminalizar este modelo de sociedade, de desenvolvimento econômico e social, que no atual contexto do golpe é exterminar a oposição. Por que exterminar a oposição? Porque nós vamos ver no vídeo de hoje que o golpe, o intuito do golpe, um dos objetivos do golpe é aprofundar o apartheid social, né? E isso é muito claro, né? Então, e essa é meio que a fase 1 do golpe, né? No entanto, existe... então, só para complementar essa ideia da esquerda, de substituir a esquerda, a ideia é, o sentido do golpe, a consolidação do golpe é o quê? Exterminar a ideia da esquerda enquanto um combate ao apartheid, ou seja, suprimir essa esquerda, destruí-la, que é o sentido da tirania, mas ao mesmo tempo é criar uma fachada de democracia. A fachada de democracia, ela é um elemento do golpe e muito importante para a manutenção do golpe, para a manutenção da tirania. Por quê? Porque a fachada de democracia é o encantamento da ditadura, nesse caso aqui do golpe, né? Foi dado um golpe político, um grupo se apossou do poder, uma minoria que representa o poder financeiro, e essa minoria ela dá as cartas de forma antidemocrática, ou seja, é uma ditadura. Que nesse caso, o que acontece? Para que a população continue dormindo, ela precisa ter a noção de que ela vive uma democracia. Esse golpe ele é muito mais perverso do que o de 64, porque o de 64 ele mostrou as suas garras, né? Ele mostrou os seus dentes já de cara, né? Ele já se mostrou como uma tirania de bate-pronto. Este não. Este ele começa com uma fachada democrática, né? E essa fachada democrática ela precisa de uma esquerda de fachada. Ou seja, uma democracia de fachada requer uma esquerda de fachada, né? E para que exista uma esquerda de fachada, você faz um cisalhamento entre a esquerda que é prejudicial ao golpe, ou seja, o presidente Lula, e o seu vínculo com a classe trabalhadora e com o sindicalismo. Essa é a esquerda que eles querem destruir, por isso que é uma tirania. E a esquerda que eles querem manter é uma esquerda completamente desconectada das forças populares, né? Uma esquerda de elite. A esquerda elitista, uma esquerda que não tem representatividade dos mais pobres, é uma esquerda extremamente útil ao golpe. É uma esquerda de fachada útil ao golpe que legitima o golpe e cria a fachada democrática. Porque essa esquerda ela vai disputar as eleições, né? E o objetivo inicial do golpe é manter as eleições. Na medida em que você vai dizimar o inimigo, o presidente Lula, e as influências do presidente Lula, mantém-se a eleição, no intuito de consolidar a fachada democrática do golpe, né? Por isso que se o presidente Lula conseguir chegar nas eleições de 2018 com força, de duas uma, ou eles eliminam o Lula da disputa, ou eles cancelam as eleições. É isso que vai acontecer. E se, por acaso, o Lula for preso, e fatalmente o apoio do presidente Lula vai crescer, e será a primeira evidência da tirania, né? Vai ser um ponto de afloramento da ditadura, né? no qual cai a máscara da ditadura. Nós vimos isso na greve geral, quando Michel Temer chamou o exército. No momento em que Michel Temer chama o exército, desnuda-se a ditadura. Uma eventual prisão do presidente Lula por conta
dessa farsa, né? O golpe ele é movido à farsa também, né? Isso que é compreensão. As pedaladas foram uma farsa e o suposto crime do Lula é uma farsa, então é bem nítido isso. E aí nós vamos assistir também um desnude da, da fachada democrática, né? Vai ser novamente um afloramento da tirania, né? Acho que esse que é um ponto importante. E, e aí temos uma questão também que é esse cisalhamento dessa esquerda, né? Você faz um cisalhamento cirúrgico na esquerda, elimina a parte que é ligada aos sindicatos e à população mais pobre, e mantém a esquerda elitista, que não tem conexão nenhuma com os sindicatos e a classe mais pobre, que seria, no caso, aí, a Marina Silva, Ciro Gomes, ou até mesmo um eventual candidato do PT, não sei, Fernando Haddad, talvez. Uma eventual candidatura de Fernando Haddad seria uma situação complexa, porque Fernando Haddad carregaria o espírito do Lula, mas ele não teria a força sindical, a força, digamos assim, de poderio sindical e trabalhista do Lula, né? Seria um imbróglio para o golpe. O golpe ele busca, né, as forças, se vocês olharem as notícias, o golpe ele já tem uma estratégia de vir até São Paulo e perseguir o Haddad como eventual herdeiro de Lula. Isso já está dando indícios de que está acontecendo e de que vai acontecer. E então esse é o caminho de momento do golpe, né? No entanto, mais profundamente, eu gostaria de falar um pouco sobre o que eu chamo aqui de a fase 2, o que nós, o oráculo, chamamos de a fase 2 do golpe, né? Que é na verdade, nós estamos nos desdobramentos da fase 1 do golpe, ou seja, o impeachment, ele começa com o golpe de 2016 e ele vai avançando, né, ele vem avançando, e ele vai chegar até essa fase inicial aí de prender o Lula, e provavelmente vai conseguir criar uma condição de encantamento nas eleições de 2018. Né? Ele vai ser bem sucedido nessa primeira fase. No entanto, a segunda fase do golpe, e é uma fase que começa a dar sinais não hoje, mas no atual momento, ela começa a dar sinais. E é extremamente importante, se você estiver vendo esse vídeo, é extremamente importante que você compreenda isso. Uma eventual candidatura de Jair Bolsonaro vai ser o estopim da fase 2 do golpe, né? E é extremamente importante compreender que o golpe, o núcleo do golpe é a extrema-direita. E o núcleo do golpe é colocar um candidato de extrema-direita na presidência da República. Para quê? Para que crie-se a possibilidade do presidente da República chamar uma intervenção militar. Porque a intervenção militar, ela somente ocorre dentro da Constituição, ela só pode ser executada por um dos três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O que é extremamente difícil, né? Para que não se, como o golpe ele precisa de uma fachada democrática, né? Os militares eles não se sentem politicamente confortáveis em tomar o poder sem uma fachada de legalidade, porque o sentido do golpe é esse, né? Ele precisa da fachada de legalidade e ele precisa do encantamento de legalidade, ou seja, uma eventual candidatura de Jair Bolsonaro, se ele vir a ser presidente da República, pode ser o estopim aí da intervenção militar. No caso, uma candidatura de Jair Bolsonaro, ela vai encontrar muita resistência se as eleições ocorrerem na sua forma natural, né? Ou seja, no atual modelo eleitoral, né, digamos assim, democrático, né, a herança democrática das últimas eleições, desde a eleição de 89, a candidatura de Jair Bolsonaro ela encontra muita resistência por parte da sociedade
Então, não é impossível, não podemos descartar a hipótese de um processo de fraude eleitoral antes da eleição, no intuito de facilitar uma eventual eleição de Jair Bolsonaro. É extremamente importante compreender isso. E é bem possível que isso ocorra, né? Seja sob a perspectiva de uma de um de um extermínio de grande parte da esquerda, deixando a esquerda totalmente fragilizada, ou seja, por meio de uma elitização do voto, né? Ou seja, criar condições para uma eleição na qual se introduza colégios eleitorais, onde estados mais poderosos economicamente tenham um poder de voto maior, né? É uma possibilidade, e isso pode ocorrer na chamada reforma política, né? É, então esse seria um diagnóstico inicial do regime, né? Eu comentei em alguns vídeos anteriores sobre o aspecto econômico, né? Para compreender um pouco melhor o aspecto econômico, é preciso conhecer aí a base marxista, né, da compreensão do entendimento, que é o que? Sob a perspectiva econômica, as mercadorias elas possuem um valor de custo, ou seja, o valor no qual a mercadoria exigiu que fosse um custo que foi exigido na própria mercadoria para que ela exista, né? Ou seja, o preço físico e energético de construção dessa mercadoria. E depois eu tenho um somatório que é a margem de lucro e que vai definir o preço da mercadoria, né? Essa é uma questão que é inerente a todas as mercadorias, né, e todos os serviços, né, todos os produtos, sejam eles mercadorias ou serviços, né? E aí nós temos também o poder de compra, né? Ou seja, o poder de compra ele vem da sociedade. O poder de compra ele pode estar dentro desse intervalo que é o custo do valor e o preço da mercadoria, que é a situação normal das economias, né? Em termos de prosperidade, que é o que o Brasil viveu aí nos governos Lula e Dilma, né? Ou seja, o poder de compra ele sempre esteve dentro desse intervalo, né? Entre o custo e o preço, né? Entre o valor e o preço da mercadoria e dos serviços, né? Na medida em que se inicia o processo de crise por conta das próprias estratégias do golpe a partir de 2013, né, o início do ciclo golpista, o poder de compra da população vai diminuindo e é o processo que nós estamos vivendo hoje. E aí o preço dos produtos começa a diminuir para que ele consiga atender o poder de compra, né? Se o poder de compra diminui, o preço vai diminuindo e as margens de lucro vão sendo diminuídas, né? Para o caso dos pequenos comerciantes, né? E dos pequenos burgueses, que é muito diferente do caso dos grandes capitalistas, que são também os estrategistas do golpe, né? E também são os que estão, digamos assim, lucrando com o golpe, né? São os beneficiários imediatos do golpe, né? Então, o que acontece também é justamente isso. Na medida em que o poder de compra começa a diminuir cada vez mais, você começa a ter uma situação de inflação, né? Nós estamos tendo uma deflação, mas depois nós vamos viver uma situação de inflação no sentido negativo, porque nos governos Lula e Dilma a inflação ficou controlada. Por quê? Porque o poder de compra sempre esteve dentro desse intervalo e isso gera uma inflação, digamos assim, positiva, entre aspas, que é uma inflação possível de ser controlada e uma inflação
que é natural do desenvolvimento econômico, ou seja, uma inflação em virtude de um aquecimento econômico. Nós estamos nesse processo de deflação. Depois, posteriormente, nós vamos viver na fase 2 ou numa possível fase 3 do golpe, nós vamos assistir um processo no qual o poder de compra do trabalhador vai estar abaixo do custo mínimo da produção das mercadorias, gerando uma inflação, mas aí no caso uma inflação no sentido negativo, tal qual foram as inflações da década de 80 e 90, né? E, ou seja, essa é uma fase posterior do golpe, né? E também é extremamente importante compreender o golpe sob a perspectiva imperialista. Então, nós temos aqui alguns para compreender algumas questões, né? A fase inicial do golpe, ela está em andamento, que é o quê? A PEC 241, que precariza os serviços sociais, educação e saúde, mas a reforma da Previdência, que está encontrando muitas resistências, mas possivelmente ela vai caminhar agora, talvez numa eleição de Maia, né? Uma eleição indireta de Rodrigo Maia, ou até mesmo por meio de Michel Temer, que está sendo fritado, né, pela própria operação midiática, né, que tem um pé com a extrema-direita, né, e também temos aí as leis de terceirização e da reforma trabalhista que foram aprovadas, que permitem uma precarização que beira a escravidão, né, uma precarização da mão de obra. Depois temos a reforma política que vai ocorrer, que vai aprofundar a segregação entre o poder popular e o poder político, ou seja, separar o poder, a possibilidade de um novo poder popular, um poder ligado aos pobres dentro da política. Vai aprofundar socialmente o regime de apartheid, né, ou seja, esse segregamento social, né, vai aprofundar aí a segregação entre ricos e pobres, né? A desigualdade vai encontrar aí picos de crescimento. E essa reforma política visa também o processo que eu falei no início do vídeo sobre a criminalização da esquerda, né? Não da esquerda de fachada, mas de uma esquerda combativa, né? Essa é a fase 1 do golpe, é isso que está em andamento. E nós vamos assistir ainda esse aprofundamento do regime de apartheid, ou seja, a população pobre vai ficar cada vez mais distante dos acessos de universidades, escolas e tal, né? Mas depois tem a fase 2 do golpe, que vai ser o quê? Que vai ser o aprofundamento do golpe num sentido mais, digamos assim, violento, né? Que são os grandes objetivos das ditaduras, como no caso as ditaduras que ocorrem no Brasil sob o domínio do imperialismo, né? Que é o quê? Nós vamos assistir na fase 2 uma eventual eleição de Bolsonaro. É possível, a eleição de Bolsonaro é realmente possível, né? O que vai acontecer numa eventual eleição de Bolsonaro? Que é muito possível que ocorra, porque o Bolsonaro ele é uma peça, é uma carta ainda na manga dos golpistas, né? Porque a fase 2 do golpe, ela tem como que é a fase da extrema direita, ou seja, a fase na qual a extrema direita ela vai mostrar as suas caras no poder, que vai ser uma fase, para que essa fase ocorra, a esquerda precisa estar, a esquerda que representa o Lula precisa estar destruída, né? Então a fase 1 precisa terminar para começar a fase 2. Essa fase 2, na qual a extrema-direita vai ascender, tem como principal objetivo o quê? A militarização da sociedade, ou seja, de distribuir armas para a população e fomentar essa polarização política e criar uma instabilidade política tamanha que comece a se justificar uma intervenção militar. Como numa eventual eleição de Bolsonaro, Bolsonaro é um político que adepto à intervenção militar e ele fatalmente teria a propensão de utilizar a intervenção militar como
como prerrogativa do presidente da República, tal qual define a Constituição, e selar de vez o golpe sob perspectiva profunda, né? Criar uma condição de fachada democrática para viabilizar uma nova ascensão dos militares no poder e iniciar um regime extremamente brutal, autoritário e violento na sociedade no intuito mais profundo, né? E esse armamento da população, ele tem como objetivo, e somado à polarização política que está em andamento, tem um viés extremamente claro, que é a implementação de uma guerra civil, né, digamos assim. Lógico que vai ser uma guerra civil, não vai ser uma guerra civil igual a da Síria, mas vai ser também, mas será um conflito, uma guerra civil mesmo, um conflito de facções da sociedade, que vai ser baseado, que vai ter um fundamento claro na luta de classes, né? Todas essas estratégias de vulnerabilidade social associado à precarização dos serviços e à precarização da mão de obra, né? Ou seja, você vai precarizar os serviços sociais, escravizar a mão de obra, ou seja, tornar a mão de obra precarizada e com isso piorar as condições físicas da classe popular, da classe trabalhadora. Você aprofunda o regime de apartheid e desmonetariza a moeda. Você vai todos esses objetivos têm como principal fundamento o enfraquecimento da economia brasileira e da moeda ao longo prazo. E com isso, todas essas estratégias preparam o terreno para que grande parte da população pobre brasileira morra mesmo, né, seja dizimada, né? E aí entra o aspecto imperialista do golpe. Por que que o golpe ele é financiado pelo imperialismo norte-americano, né? E esse é o ponto central do vídeo, né? Por isso esse é o porquê do vídeo e por que é o futuro negro do Brasil, né? E acho que esse que é o ponto que assusta muita gente e é o ponto que assusta muita gente de esquerda, né? Porque é extremamente viável e real essa situação. É nítido que todas essas condições de vulnerabilidade social, elas têm como objetivo tornar a população brasileira propensa a mortes. E o enfraquecimento da moeda tem como objetivo, associado a um enfraquecimento da mão de obra, né? Um enfraquecimento da mão de obra, e aí você tem, digamos assim, uma situação de semi-escravidão, e você controla a população melhor, né? Você tem um controle mais profundo da população, e com isso você cria situações de uma mão de obra barata no Brasil. Esse potencial imperialista, ele tem como principal objetivo competir com o mercado chinês, né? Ou seja, atacar a China, né? O imperialismo ele tem esse viés de suprimir um inimigo macro, que é a China, né? O imperialismo americano ele quer destruir a China de uma forma econômica, também militar, mas econômica principalmente, com isso criando toda uma classe trabalhadora, uma mão de obra extremamente barata, que será a América Latina, né? A China ela possui uma alta dose de mão de obra barata, por isso que ela sempre ganha vantagens econômicas em termos dentro da lógica neoliberal capitalista. Então, para que os Estados Unidos tenham um poder efetivo nesse duelo com a China em termos econômicos, ele precisa de uma mão de obra barata também, né? Ou seja, que não pode ser a população americana, né? Eis a eleição de Trump, né? Fazer com que a população americana não se torne a mão de obra barata dos Estados Unidos, e sim a população latino-americana. Utilizar o quintal dos Estados Unidos, que são os países abaixo do muro do Trump, ou seja, abaixo da linha de divisa com o México, utilizar essa população toda como uma mão de obra barata para a produção econômica dos Estados Unidos.
precarizar a mão de obra e tornar as condições de um processo de dizimar a população pobre de uma forma viável são os grandes objetivos do golpe, né? Por isso todas essas medidas, por isso esse controle político e por isso a extrema-direita, né? A extrema-direita ela tem um papel importante no golpe, né? Bom, esse foi o vídeo, infelizmente as condições são essas. Até a próxima.